graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui quem está falando é o evangelista Alex. E eu gostaria de compartilhar uma palavra de Deus com vocês, que está lá no livro de Gênesis capítulo 1. O livro de Gênesis capítulo 1 diz que no princípio criou Deus os céus e a terra. Mas é necessário saber que existe uma diferença de terra e de mundo. A palavra terra no original significa organização física, que Deus criou tudo organizadamente na sua ordem de criação que pudesse ter um funcionamento e uma eficácia da obra da sua criação. Você vai ver que os peixes, que as plantas, que as aves obedecem à ordem da criação de Deus e por isso que elas conseguem a sua eficácia e o resultado da sua existência nessa terra. Isso significa que se nós somos terra pelas obras de Deus, pela vontade de Deus, cabe a nós lutarmos e nos esforçarmos para ter vida organizada. Quando eu digo uma vida organizada, eu estou dizendo de uma vida sentimental, profissional, familiar, financeira, ministerial, de uma forma organizada para que nós venhamos ter o resultado do propósito original da nossa existência aqui nessa terra. Todas as vezes que nós vivemos uma vida desorganizada, nós acarretamos para nós consequências gravíssimas que vai afetar diretamente ou indiretamente não só as nossas vidas, mas como a vida das pessoas que estão em nossas voltas, como a nossa família, por exemplo. Ou seja, ainda que você esteja passando por uma dificuldade, ainda que você esteja passando por uma crise financeira, você tem que ter o desejo de organizar a sua vida. Por quê? Porque Deus entende no mundo espiritual que a intenção do coração é considerada como fatos. Então, a partir do momento que tem no nosso coração a vontade de ter uma vida organizada, Deus se encarrega de nos abençoar e nos ajudar em nome do Senhor Jesus. Já a palavra mundo significa sistema de governo. Ou seja, quando nós vamos estudar sobre a palavra mundo, nós entendemos que a palavra mundo é o sistema de governo que Deus criou e implantou para que nós pudéssemos vivermos debaixo da sua autoridade. Isso significa que o físico foi criado para ser controlado e gerenciado pelo espiritual. Deus não criou a terra para ser governada pelo sistema humano. É por causa disso que o Brasil, ou melhor dizendo, que o mundo está nas condições que está. Por quê? Porque o homem por si só não tem capacidade de governar aquilo que foi criado por Deus se não estiver debaixo da sua cobertura. Então é necessário saber em nome do Senhor Jesus que a nossa família, que a nossa saúde, que os nossos projetos, que o nosso ministério, que a nossa vida ministerial, profissional, familiar tem que estar debaixo da cobertura e do governo que Deus criou, porque Deus criou o mundo para viver debaixo do seu sistema de governo. Aleluia. Então, bem, Deus cria Adão e coloca na mente de Adão o sistema de governo que faria com que Adão tivesse uma vida de vitória, uma vida de sucesso. Tudo relacionado à vida de Adão estava bem sucedida durante o tempo que ele ficou debaixo do sistema de governo de Deus. Mas, quando o inimigo das nossas almas olhou de lá de cima e viu que Deus tinha criado o ser humano, a sua imagem e a sua semelhança, ele se revoltou, ele se rebelou de uma tal forma que Deus mandou que os anjos o expulsassem do reino dos céus. Agora, uma pergunta que nós devemos saber: por que Deus expulsou Lúcifer do céu? Porque ele desejava ter o seu reino próprio. Ele queria implantar o seu próprio sistema de governo na terra. Só que ele não poderia ser um governante na terra, porque ele já era um ser angelical, um ser espiritual. Todo espírito que age sem um corpo físico neste mundo age de forma ilegal. Quando Deus expulsa ele do céu, que ele chega aqui e se depara com Adão vivendo sobre o sistema de governo que Deus implantou para ele, ele pensou: se todo espírito que age sem um corpo físico neste mundo age de forma ilegal, eu preciso arrumar um corpo para poder
entrar na esfera humana. E aí nós conhecemos a história que Satanás entra no corpo de uma serpente, porque a serpente é um corpo com uma anatomia diferente dos humanos, mas é um corpo. Aproxima de Eva, faz com que Eva peque contra a palavra de Deus, desobedecendo o sistema de governo de Deus. Eva oferece esse novo sistema de governo para Adão. Adão come do fruto e a partir deste momento, Satanás passa a ter legalidade para agir na esfera humana, porque ele conseguiu um corpo físico para agir legalmente na terra, legalmente no mundo. Isso significa que lá no início, Deus criou uma terra, uma organização física e um sistema de governo. Mas quando Satanás entra na esfera humana, passa a existir uma terra e dois sistemas de governo. E a parte mais importante que devemos observar é que quando Satanás entrou na esfera humana, passou a existir dois seres perigosíssimos aqui na terra. Um foi a morte e o outro foi Satanás. A morte, por sua vez, entrou no sangue do ser humano, porque a palavra de Deus no livro de Levítico diz que a vida de todo ser está no sangue. Por que a morte entrou no sangue? Porque no sangue contém as partículas e moléculas do nosso DNA que traz conexão com a nossa genealogia. Ou seja, o DNA no mundo físico, ele revela qual é o tipo sanguíneo que você carrega no seu corpo. Mas no mundo espiritual, o DNA revela qual personalidade que está influenciando os nossos comportamentos. É importante saber também que é no sangue que ficam alguns hormônios responsáveis diretamente pelo nosso comportamento social. Um desses hormônios é chamado de arginina vasopressina. Todas as vezes que esses hormônios estão alterados, o ser humano fica impulsionado a pecar contra os princípios éticos e os princípios morais da existência que veio de Deus, que veio do sistema de governo de Deus. É por causa disso que nós precisamos tomar muito cuidado com o que nós ouvimos, com o que nós assistimos, com o que nós compactuamos, porque no mundo espiritual, quanto mais nós contaminamos a nossa vida, menos contatos com Deus nós teremos. É por isso que algumas vezes você vai ver uma reportagem e pergunta a uma pessoa por que ele cometeu aquele crime, ele fala, eu não sei, estava dentro de mim uma vontade de fazer, de praticar. Porque o seu sangue estava contaminado. É por isso que o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o poder. Já Satanás se encarregou de ocupar, de destruir o sistema de governo de Deus que estava na mente de Adão. Satanás se preocupou em entrar na mente humana. O livro de 2 Coríntios 4:4 diz que o Deus desse século trabalha para cegar o entendimento do reino de Deus para que as pessoas não entendam qual é a perfeita e agradável vontade de Deus para a humanidade. E é importante saber que o cérebro é a máquina que movimenta toda a nossa vida. No cérebro tem milhões de sistemas e um dos sistemas que tem no nosso cérebro é o sistema reticular de retina. O propósito desse sistema reticular de retina que Deus colocou na mente humana é fazer com que o ser humano venha ter sentimento, um pensamento, ou melhor dizendo, ter um foco consciente daquilo que ele espera, uma atenção consciente que vai fazer com que a sua vida seja modelada a partir deste momento. Ou seja, em outras palavras, Deus, através desse sistema que ele colocou na mente humana, ele estava nos ensinando aquilo que nós devemos dar mais atenção e aquilo que nós não devemos dar atenção. Qual que é o propósito disso? Quando Jesus Cristo fala no mundo espiritual que o pior cego é aquele que não quer ver, ele está dizendo para a humanidade que todos nós somos cegos para tudo aquilo que está fora do nosso sistema de observação. Aleluia. O que significa isso? Tudo aquilo que você não dá atenção não existe para você, ainda que exista. Eu vou te dar um exemplo. Muitas vezes você passa perto de uma pessoa despercebido porque sua atenção está em outro lugar, em um outro foco, e você não percebe aquela pessoa. E aquela pessoa vira para você ou vira para alguém e fala, passei perto do irmão A, do amigo B, do fulano, do ciclano, e ele fez de conta que eu nem existo. Por
Por quê? Porque aquele momento a sua atenção não estava focado para ele. Aquele momento a sua atenção não estava focado para aquela pessoa. E mais uma vez dizendo, tudo aquilo que você não dá atenção não existe para você, ainda que exista. Muitas vezes você frequenta um bairro, você frequenta uma padaria, você frequenta uma loja e os anos passam e você percebe que em cima daquela loja que você tanto frequentou existe um outro pavimento, uma outra casa, um outro estabelecimento que foi construído no mesmo tempo que aquela padaria que você frequenta, mas você nunca percebeu porque tudo aquilo que você não dá atenção não existe para você, ainda que exista. Satanás, ele é um ser racional, ele trabalha para destruir a mente humana, porque ele sabe quando ele tira a nossa atenção das coisas que nós devemos dar atenção, aquilo que está na nossa vida deixa de existir. Quantas pessoas estão com o casamento destruído porque não dão atenção ao casamento? Quantas pessoas estão com a família destruída porque não dão atenção devida para a sua família? Quantas pessoas estão com o ministério destruído porque não dá atenção às coisas do reino de Deus? O que Deus quer que a gente venha entender em nome do Senhor Jesus, que quando nós não damos atenção às coisas, ela deixa de existir para nós, ainda que exista. Meu irmão, minhas irmãs, em nome do Senhor Jesus, passa a dar a atenção devida para o seu casamento. Passa a dar atenção devida para os seus filhos, para a sua casa, para os seus sonhos, para os seus projetos. Porque se você não corrigir essa falha da sua mente, da sua vida, você vai perder a sua família, a sua casa, seus sonhos, os seus projetos, mesmo elas estando do seu lado. Por outro lado, se tudo aquilo que nós não damos atenção não exista para nós, ainda que exista, nós precisamos entender que tudo aquilo que nós damos atenção demais é o que vai mais repetir na nossa vida, é o que vai mais acontecer na nossa vida. Eu vou te dar um exemplo. Você vai assistir um vídeo no YouTube, vai assistir um canal no YouTube que fala sobre saúde. Quando aquele vídeo está terminando, aparece uma janela informando que vai entrar um outro vídeo. E o mais interessante é que o outro vídeo que vai entrar, ele vem trazendo informação exata daquilo que você estava dando atenção anterior. Ou seja, não aparece um vídeo aleatoriamente. O vídeo que vai sempre surgir vai ser sempre relacionado ao vídeo anterior, ao vídeo que você estava dando atenção, o assunto que você estava dando atenção. E aqui eu começo a entender o porquê que a tendência não é uma regra, mas o porquê que a tendência dos ricos é ficar cada vez mais ricos e a tendência do pobre é ficar cada vez mais pobre. Por quê? Porque o rico, ele não foca sua atenção no aumento das coisas, no preço da gasolina, na inflação. Ele não foca sua atenção nas dificuldades. Ele foca sua atenção nas soluções. Ou seja, de como ele vai superar aquela crise, de como ele vai superar aquela inflação, de como ele vai sair daquela situação difícil. E automaticamente, como a atenção dele está focada em soluções, Deus, aleluia, começa a trazer no mundo espiritual uma dezenas de opções para sua vida que vai trazer a ele uma solução para superar aquela crise. E aí ele começa a criar, a inventar, a negociar, a baixar custo, a aumentar custo, enfim. Quando você dá atenção às coisas de vida, Deus no mundo espiritual, até mesmo pela matéria mórfica, da matéria da criação, porque quando Deus fala, a terra é abundante, a terra é a terra de prosperidade, Deus não é mentiroso. Essa prosperidade existe, mas se você não dá atenção para ela, se você não dá atenção para isso, ela, mesmo que exista no mundo espiritual, não vai existir para você, porque você dá atenção ou foca sua mente às coisas erradas, às coisas que não deveria dar atenção. É por isso que Deus criou o sistema reticular de retina na mente do ser humano, para nos ensinar a dar atenção consciente às coisas que você deseja para sua vida, às coisas que você espera. Por outro
outro lado, as pessoas pobres têm a tendência de ficar cada vez mais pobre. Por quê? Porque ela foca a sua vida só na dificuldade. Ele dá atenção só na crise, só na dificuldade, só no desemprego. E aí, consequentemente, tudo aquilo que você não dá atenção não existe para você, ainda que exista. Tudo aquilo que você dá atenção demais é o que vai mais acontecer na sua vida. Quando Jesus Cristo fala que Ele nos deu uma vida com abundância, Ele está falando justamente isso, aleluia, que essa vida com abundância, ela existe, só que você precisa dar atenção, aleluia, a essas coisas. Se você foca a sua mente em soluções, em respostas, Deus se compromete com a sua palavra e começa a trazer bênçãos e milagres para sua vida. Por quê? Porque o sistema de governo dele ainda continua dentro de você. A prosperidade, o crescimento, a vida de vitória está focado dentro do sistema de governo que Deus tinha implantado na mente de Adão, que foi destruída pelo pecado. E agora Satanás faz de tudo para tirar o nosso foco do sistema de governo de Deus e viver diante do sistema de governo do mundo. O sistema de governo do mundo vai falar de desemprego, de crise, de doença, de enfermidade, vai falar de dificuldades, de miséria. E aí você vai ficar focado dentro desse sistema de governo, dá atenção demais a essas coisas e o que vai vir para sua vida, consequentemente, vai ser aquilo que você mais dá atenção. Mas quando Jesus Cristo fala da vida com abundância, ela existe. Quando você começa a focar, não ignorando a existência das lutas, das adversidades, mas quando você começa a focar uma solução, começar a sonhar, quando você começa a dar sua atenção à prosperidade, quando você começa a dar atenção àquilo que representa o sistema de governo de Deus, o mundo, aleluia, espiritual abre na sua mente. E aí os dons de Deus, a prosperidade de Deus vai alcançar a sua vida. Então é muito importante, em nome do Senhor Jesus, que você venha dar uma atenção consciente àquilo que você espera para a sua vida. É uma responsabilidade sua, é uma responsabilidade nossa. Dar atenção consciente às coisas que nós precisamos dar atenção e deixar de dar atenção às coisas que nós não precisamos dar atenção demais. Dê atenção para a sua família, dê atenção para os seus filhos, dê atenção para os seus sonhos, dê atenção para a prosperidade, dê atenção, aleluia, para o seu crescimento, para o seu desenvolvimento. Ao invés de você ficar focando a sua vida nas pessoas que não querem o seu bem, que não querem ver o seu crescimento, esquece as pessoas, não foque essas pessoas, foque pessoas que Deus vai colocar na sua vida para te ajudar a crescer, para te ajudar a prosperar, pessoas que sonham como você, pessoas que os sonhos delas são diferentes dos seus, mas são pessoas que sonham como você. E aí, quando você começa a dar atenção aos milagres, a palavra de Deus, aleluia, vai se cumprindo na sua vida. Porque muitas pessoas não conseguem acreditar na palavra de Deus, nas promessas de Deus, porque elas não dão uma atenção consciente devida às Escrituras Sagradas. Se não dá atenção às Escrituras Sagradas, todas as promessas que estão lá dentro não existem para você, ainda que exista. Eu gostaria de frisar, Satanás, ele pensava que ia ser o governante da terra, mas ele não poderia governar porque ele era um ser espiritual, um ser angelical. Isso significa que no mundo espiritual, todo ser que age no mundo físico sem um corpo, ele age de forma ilegal. Por isso ele entrou na serpente, conseguiu uma espécie de um corpo com uma anatomia diferente, persuadiu a Eva, que persuadiu a Adão e conseguiu entrar na esfera humana e fez esse estrago todo. Eu fico imaginando, fazendo uma conjectura, quando Deus chama Adão, Eva e a serpente, eu fico imaginando Satanás na tipologia da serpente virando para Deus falando: e aí, você me disse que todo ser espiritual que age na esfera humana age de forma ilegal, o que você vai fazer agora? Porque você é um ser espiritual. A palavra de Deus diz que Deus é espírito e verdade. Aleluia. Só que Deus, ele é a suprema sabedoria. Deus sentenciou a Eva, sentenciou a Adão, e quando Deus foi sentenciar
desafiar Satanás, ele lançou uma palavra profética. Ele falou com Satanás assim, ó: da semente da mulher nascerá um que pisará e esmagará a sua cabeça. Em outras palavras, Deus estava falando com Satanás as seguintes palavras: eu não quebro os meus princípios. Realmente, todo ser espiritual que age na esfera humana sem um corpo, age de forma ilegal. Então, Deus estava falando para Satanás: eu vou vir, aleluia, como ser humano, nascido da mulher, vou entrar legalmente na esfera humana e vou destruir os seus planos, vou destruir a sua obra, vou destruir o plano de governo, o seu sistema de governo, aleluia. E a palavra de Deus diz que o verbo se fez carne, e a palavra de Deus diz, aleluia, que o Filho de Deus se manifestou para destruir as obras do diabo. Em outras palavras, Deus estava falando com ele: eu não vou agir ilegalmente, não. Eu vou entrar no ventre de Maria, eu vou nascer de uma mulher e vou entrar na esfera de forma legal e vou destruir as suas obras, vou destruir o seu sistema de governo. E o que Deus quer para as nossas vidas é que nós venhamos entender, em nome do Senhor Jesus, que o ser humano e tudo na terra só terá sucesso se dá atenção devida, se der atenção consciente às palavras de Deus, o sistema de governo de Deus e às suas instruções, em nome do Senhor Jesus Cristo. Então, eu peço a Deus, em nome do Senhor Jesus, que essa palavra entre no seu coração e que você, em nome de Jesus, comece a entender, aleluia, que você precisa dar atenção consciente para tudo relacionado à sua vida, para que as coisas que Deus prometeu passem a existir para você. Se você está com dificuldades de crer na palavra de Deus, de crer nas promessas de Deus e está vivendo neste mundo se sentindo sozinho e abandonado, é porque você não tem dado atenção consciente à palavra de Deus. Se a sua família está sendo destruída, pode ser porque você não está dando atenção devida para a sua família. É claro que eu não quero levar pela teoria de culpas, porque Deus fala que Ele não tem o inocente como culpado e nem o culpado como inocente. Mas muitas coisas estão deixando de existir na nossa vida porque nós não damos a atenção consciente àquilo que deve dar atenção. Dê atenção à sua vida, dê atenção à sua casa, dê atenção à sua família, dê atenção ao seu casamento, dê atenção à prosperidade, dê atenção à palavra de Deus, porque aí os milagres e a bênção de Deus vão se cumprir na sua vida. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui quem está falando é o evangelista Alex, e eu gostaria de compartilhar uma palavra de Deus com vocês, que está lá no livro de Gênesis capítulo 1. O livro de Gênesis capítulo 1 diz que no princípio criou Deus